gente. Boa noite, pessoal. Olá. Você está falando comigo, Jean? Estou para você falar conosco. Eu falei, não chegou o áudio aí, não? Eu falei boa noite para você. Eu estou no espaço, deve ser por isso. Então tá bom. Tiago, respira fundo, que tensão é essa? Maravilha. Não, tô tranquilo, tranquilo. Esse acessório novo aí. Hã? Esse acessório novo aí. Então, ele é antigo, né? Só falta usar. É idade. Isso aí é idade. Não, faz tempo. Aqui, ó. Começa aqui. É feio o negócio. É fácil não, né? Olha. Então tá. Comer formiga. Formiga é bom para a vista. É. Muito bem, pessoal. Konbanwa. Boa noite. Luz. Feliz em tê-los novamente aqui, depois de um feriado ontem, onde alguns puderam degustá-lo, né? E dando sequência ao que a gente estava falando ontem, nós vamos entrar num assunto muito interessante para nós. Todos eles acabam sendo, né? Vamos começar a falar sobre imaginação. Segundo Sartre, gosto muito dele em alguns aspectos, imaginação é uma capacidade mental que permite a representação de objetos segundo aquelas qualidades dos mesmos que são dadas à mente através dos sentidos. Ele escreveu livros fantásticos, tem um que ele fala sobre a imaginação, e ele diz isso aí, só para a gente começar assim no nível X. Nós vamos dar uma definição mais simples, mais clara, um pouquinho menor. Imaginação é a faculdade de conservar, reproduzir e combinar as imagens das coisas sensíveis. Dando uma olhadinha por aí, eu percebi que muita gente confunde imaginação, memória e outras coisas mais. Hoje mesmo eu li um blog de alguém, alguma coisa, a pessoa fala o tempo todo de memória como se fosse imaginação. Então é interessante. A primeira coisa que a gente faz quando vai estudar algo é definir aquilo que a gente está estudando. No caso aqui já foi dada uma definição de imaginação. Segunda coisa importante é a gente saber qual é o objeto. Tá? O objeto de estudo, no caso da imaginação, é tudo aquilo que foi recebido pelos sentidos. Cores, formas, odores, sons, resistência, calor, peso, etc. Tá? A palavra imaginação, você já vê ali nela o termo imagem. Então, realmente, é alguma coisa bem nesse aspecto aí. Em seguida, a gente vai dividir. Vamos dividir a imaginação em duas formas, porque são as formas através das quais ela se manifesta em nós. A primeira forma é como imaginação reprodutora e depois como imaginação criadora. A imaginação reprodutora se limita a reproduzir, como diz o próprio nome, né? Quer dizer, a evocar imagens. Na realidade, é muito raro, isso aqui é interessante, tá, pessoal? Ao fazer uso da imaginação, ao evocar imagens antigas, que a gente não as modifique mais ou menos profundamente. Isso explica que os diferentes relatos do mesmo acontecimento, feito em datas afastadas pela mesma pessoa, possam apresentar muitas vezes consideráveis variações. Isso é bastante comum, então sempre que alguém for fazer uso da memória para falar de alguma coisa, ela corre o risco de usar a imaginação e alterar esta lembrança. Tá? Esta espécie de imaginação parece, à primeira vista, confundir-se com a memória, mas difere essencialmente da memória. A memória tem por objeto os estados de consciência, como nós falamos ontem no sonho.
mais precisamente meus estados de consciência antigos. Enquanto que a imaginação tem por objeto as imagens sensíveis, não enquanto elas foram, a tal época do meu passado, minhas imagens. Isso seria o objeto da memória, mas em si mesmas e por si mesmas. A gente vai usar depois várias colocações práticas que vai clarear um pouco mais isso. Tá? Depois nós temos a segunda divisão, que é a imaginação criadora. Combina imagens antigas para com elas formar novos conjuntos. É a faculdade que nos permite fazer o novo com o velho. Dizem que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Aqui vai encaixar bem. Ela pode exercer-se de alguma forma espontaneamente. É o que nós falamos hoje, o que se produz no sonho, em que as imagens estão associadas pelo que sonha, de maneira que produzem combinações mais ou menos fantásticas. Algumas pessoas, elas são sempre muito fantásticas. A forma mais original da imaginação criadora é a forma ativa e refletida. O espírito aí intervém para utilizar o material de imagens que lhe fornece a imaginação e ordenar estas imagens em novos conjuntos. É esta forma da imaginação que se chama propriamente criadora. Não que ela crie uma matéria qualquer, esta vem totalmente dos sentidos. Porém, produz, por sua fantasia, essas formas novas, que são outras tantas criações da imaginação. Agora vamos colocar que a imaginação passa por alguns processos. Vamos ver quais são os processos da imaginação criadora. A criação imaginativa põe em jogo numerosos processos. E nós vamos resumir em 3 que são os principais, porque eles serão importantes para nós quando nós juntarmos estes conceitos. Primeiro é a associação. Este processo consiste em utilizar as relações e as analogias que existem entre as coisas. Vocês já vão imaginando um que ronca, tá, né? O que caracteriza o grande artista e o grande escritor é a sua aptidão toda especial em descobrir entre os seres da natureza semelhanças que não são visíveis a olho nu ao comum dos homens. A obra dos verdadeiros poetas está cheia dessas descobertas imaginativas que provocam a nossa admiração. Podemos citar aí pessoas que escreveram coisas falando sobre a lua, sobre o mar, sobre as montanhas, sobre o universo. Às vezes você pega um textozinho pequeno desse aí, tem pessoas que até choram, elas se emocionam realmente porque pega fundo, né? Em segundo lugar, vem justamente o oposto, a dissociação. Então, aqui para nós é muito importante, porque nós agrupamos, desagrupamos, agrupamos de formas diferentes. Ou seja, trabalharam formas de criar sequências, de trabalhar um catar criativo a mais. Isso aqui, então, vai ser muito importante. Para formar combinações com as imagens antigas, cumpre inicialmente ter dissociado ou distinguido em seus elementos os conjuntos em que essas imagens se encontravam ligadas. É o que eu brinco com vocês, que aí nós somos diabólicos, né? Simbólicos, junta conceitos, diabólicos, separa. Ainda aí é exclusivo do gênio saber dissociar os fenômenos que, para nós, formam apenas um todo indistinto. Então, vamos citar aí o exemplo clássico que se utiliza para entender melhor isso aqui, é o caso do Newton. Isaac Newton, Sir Isaac Newton. E dissociando o movimento da queda de uma maçã e associando em seguida ao movimento da Lua em torno da Terra. A teoria da gravidade, a atração gravitacional. Num terceiro momento, nós temos a combinação. Encontrar as semelhanças, dissociar os conjuntos em seus elementos. Tais são os meios que a imaginação emprega para realizar novas combinações. É desse processo essencial da imaginação criadora que vivem, que existem, né, as artes liberais, música, pintura, escultura, arquitetura, né, artes cênicas.
Todas as invenções, praticamente sem exceção, procedem da imaginação criadora, combinadora, tá? Combinadora. Nem mesmo a ciência pura deixa de se beneficiar da criação imaginativa. Porque as grandes hipóteses científicas são, antes de tudo, o fruto de uma imaginação que reconstrói de alguma forma a natureza, segundo um plano antecipado que a experiência deverá posteriormente confirmar ou invalidar. Então, aqui é até muito interessante, para quem não sabe, como é que você questiona, como é que você desenvolve, como é que você solidifica a ciência, né? Não é justificando aquela teoria que você tem. Você imaginou um negócio, você não fica brigando para defender aquilo. Você trabalha aquilo da melhor forma possível e depois você expõe para que ela sofra todo tipo de crítica, de ataque. E ela resistindo, passa a ser um fato científico, tá certo? Então, entender bem aquele lance de não ficar justificando, né? Ao contrário. Aí, por exemplo, só para a gente entender bem, a previsão do pico, né, do Covid-19 pelo administrador do nosso país, pelo Ministério da Saúde, que nem sempre está batendo, da quantidade de pessoas que vão deixar de existir nesse plano que a gente escuta todo dia na televisão, da importância que alguns atribuem à quantidade de pessoas que foram curadas pelo Covid. É uma coisa absurda, né? Ontem mesmo eu vi aqui um estudo que projeta 88 mil mortes por Covid-19 no Brasil até agosto, feito pela Casa Branca. Resumindo, essa imaginação deles aí não é criadora, é destruidora, né? Para nós especificamente. Da previsão de escassez de comida em consequência da extinção das abelhas. Está vendo que as abelhas aí, o negócio é terrível. Tem até uma abelha selvagem agora, muito brava aí no pedaço, né? Da previsão desse tal do aquecimento global, o elevador para a Lua. Vocês viram, né? Já é possível construir um elevador da Terra até a Lua. Tem um material super resistente, um fiozinho super fino, né? E falando disso, a gente já lembra onde é que ele surgiu. Então, a gente já pensa naquela previsão de utilidade do LHC, do CERN, da possibilidade de que seja realmente um portal, né? Eu estou falando aqui, pessoal, se alguém não está entendendo, do acelerador de partículas, que chegou lá, o bóson de Higgs, né? Partícula de Deus. O que eles buscam alcançar? A bateria do celular eterna. Imagina você não precisar mais carregando o celular, né? Para entender bem fácil, aquele coração de energia do Homem de Ferro. Então, busca-se um supercondutor de eletricidade em temperatura ambiente. Olha a imaginação dos caras. Por que em temperatura ambiente? Atualizando vocês, lá tudo é congelado, né? É extremamente frio. Então, já se tenta conseguir isso num ambiente normal. Pode ver que os computadores mais antigos tinham que ter uma ventilação, tinha que ter uma temperatura baixa e tal, né? Então, o pessoal está buscando um supercondutor de eletricidade. É o material que naquele filme lá do Avatar, eles queriam extrair das rochas que faziam aquelas montanhas flutuarem. Então, acharam, que teríamos que ir para outro planeta para conseguir esse material. Agora estão brigando para localizar, para fazer esse produto aqui mesmo na Terra. Para quê? Para que você possa utilizar a eletricidade e ela demorar muito para acabar. Aí a gente cai no Tesla, né? Quem não conhece, dá uma olhadinha, tem uns vídeos aí muito bons sobre eletricidade. O cara era um fenômeno. Vou falar que capacidade imaginativa tinha essa pessoa, né? E só para vocês saberem, aqui em Campinas existe um acelerador de partícula, né? Onde várias pessoas estão pesquisando, apesar do descaso dos governos, né? Do último governo, dos dois últimos governos. Os anteriores lá atrás, que o pessoal tanto criticava, pelo menos tinha um apoio da pesquisa lá. Fica aqui em Campinas, para quem não sabe. Isso que eu estou falando é do LHC, o colisor de átomos, né? Que é o maior acelerador de partículas que foi criado lá fora, e aqui tem uma cópia dele. E também a maior máquina. Fica lá na Suíça, embaixo da Terra, nos túneis, né? Um grande laboratório que é conhecido como CERN. É o Centro Europeu de Reações Nucleares. Então, ele pega vários países, né?
Dizem que fica 100 metros abaixo da superfície da Terra. Tá bom? Lá eles descobriram esse bóson de Higgs, que é essa partícula de Deus, e que eles chamam de XICC++, é feito de 3 quarks, que são os menores elementos básicos da matéria, e é a primeira vez que se consegue detectar tal elemento. Olha que loucura, né? O que eu estou falando pode parecer grego, à primeira mão, mas a imaginação do homem possibilitou chegar a isso, né? Realmente é um absurdo. A gente vai ter que aprofundar um pouco mais, então tentem participar, e depois a gente vai clareando com os conceitos que podem ficar aparentemente um pouco meio obscuros, mas depois vai ficando mais fácil. Hoje já é quinta, então nós voltamos na segunda-feira, eu espero, né? Tá bom, pessoal? Nós temos pouco tempo, mas dá para fazer algum comentário. Alguém quer fazer alguma colocação? Vai. Pessoal, Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Natasha. Tudo de bom para vocês. Vida longa e próspera. Não tinha vergonha, não. Vamos ver esse violento. Cadê o Adriano? Olha lá. Eu vai conseguir ainda. Vai conseguir fazer o Shinihon. Uma boa noite. Bom final de semana a todos. Boa semana, pessoal. Paz.